chegou a hora de aprendermos finalmente a terceira jogada especial do xadrez, que é uma jogada fora do comum, que é a captura por en passant. O que significa isso, professor? Calma que eu vou explicar. Ela é uma captura um pouquinho mais difícil, fora do comum, mas é importante você aprender ela, justamente porque vai que o seu coleguinha faz, aí você vai falar, ué, mas isso não pode fazer, vai dar briga, confusão, e na verdade é só porque você não conhecia essa jogada, que é uma captura diferente, que chama captura por en passant. O que significa en passant? En passant é quando você está de passagem, é como se fosse uma captura com alguém estando de passagem. Igual vocês já viram essa armadilha aqui, ó. Essa que está na foto, que as pessoas colocam essa armadilha com uma corda para quando o animal, a pessoa pisar, a corda estica e levanta a pessoa lá de cabeça para baixo. A captura por en passant é como se fosse isso. O peão está passando, eu coloco a armadilha e pego ele. Vamos ver, ó. Vamos voltar lá que eu vou mostrar para vocês. Nesse caso, ó, eu estou aqui de brancas, tá? E o peão de pretas é esse aqui que vai avançar. Ele está com medo de avançar. Por quê? Porque ele não quer avançar só uma, senão eu vou capturar o peão dele. E ele não quer que isso aconteça. Então, o que ele faz? Ele dá uma de esperto e pula duas. Então, me livrei, me livrei, me livrei. Só que tem um porém, que entra a captura de en passant. Eu posso capturar normalmente aqui, num jogo normal. Eu poderia? Não, por quê? Porque o peão só captura na diagonal se tiver uma outra peça. Aqui não tem peça nenhuma, por que eu posso capturar? Aí que entra o porquê que ele é uma jogada especial, fora do comum, não acontece sempre, tá? Esse meu peão, ele tinha colocado uma armadilha que o peão preto não viu. Então o peão da branca colocou uma armadilha que o peão preto não viu. E aí, quando o peão preto passou, o laço ficou no pé dele. Aquele mesmo laço aqui, ó, ficou no pé dele. E aí eu tenho a opção de esticar o laço para fazer a captura dele, que é o quê? Eu capturo ele, ó. Eu vou como se fosse para o lugar que estava o laço, ó, e aí eu capturo esse peão. Ele some. É estranho, é difícil aparentemente, mas é verdade, isso acontece. Tá? Então, de novo, ele pula para fugir, só que eu tinha deixado o laço aqui e eu posso vir e capturar ele. Só que tem um porém. Eu só posso capturar ele nesse lance. Se eu escolher, ao invés de capturar ele, eu escolher fazer uma outra jogada, por exemplo, mexer uma outra peça qualquer, eu não vou mais poder fazer o en passant, porque a cordinha já soltou do pé dele. Aí, por exemplo, ele mexe um outro pé, ó, ou uma outra peça, eu não posso agora vir e fazer a captura do en passant, como se estivesse pegando ele. Eu não posso mais, porque o laço já soltou. Entendeu? Então, de novo, quando faz o en passant, ele pula dois para fugir do meu ataque, só que eu coloquei um laço. Eu tenho só esse lance para fazer a captura dele. Se eu capturar, ele é meu. Se eu escolher mexer outra peça, não posso mais fazer o en passant. Tá bom? Por que existe o en passant, a captura por en passant, professor? Justamente para evitar uma situação assim, por exemplo, ó, que o peão branco está com medo de avançar, porque se ele avançar uma, ó, o peão preto vai capturar ele, ó. Então ele fica com medo. Aí o que ele faz? Dá uma despertinho e pula duas. Me livrei para fugir. Só que, nesse caso, o peão preto tinha colocado a armadilha aqui, ó. E aí o peão preto pode vir capturar o peão branco. Tá bom? Então vamos lá. Tem um outro porém no en passant. O peão preto, para fazer o en passant, ele tem que estar na fileira, ó, 1, 2, 3, 4. E se for o peão branco, ele tem que estar na fileira, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem que estar na fileira 5. Por quê? Vamos lá. Se o peão está aqui, eu posso fazer uma passando? Não, eu posso capturar normal. Captura normal
É uma jogada normal? É uma jogada que acontece sempre? Sim. Então não é uma jogada especial. Se ele escolher pular, ele tá aqui e vai para frente, ele fugiu. Não tem armadilha que eu possa fazer uma passão e uma equipe captura. Não existe isso. Ele pode vir para cá, ou ele pode vir pular duas. Não tem mais como o peão preto capturar. Só existe en passant se o peão preto estiver na fileira 4, que ele põe a armadilha aqui, se ele pula, eu pego. É como se eu pegasse ele no pulo do gato, ó. Não é, o primeiro lance, o peão não pode pular até duas, é como se ele desse um pulão, só que aí tinha armadilha e pega ele, e ele é capturado. Tá? Então vamos lá, alguns exercícios para a gente fixar. Nesse caso, ó, o peão preto foi lá e pulou e fugiu. Escapou para ser capturado pelo peão branco. O peão branco pode fazer a captura por en passant? Esse peão aqui que eu vou circular, ó, ele pode capturar por en passant, sim ou não? Pensa aí. Ele pode. Por quê? Porque, primeiro, ele está na fileira 1, 2, 3, 4, 5. Então, as brancas têm que estar na fileira 5. Segundo, ele deixou o laço, não deixou? Então, eu posso vir e capturar. Segundo exemplo. Digamos que, na anterior, eu não quis capturar. Eu fui subindo esse peão aqui, ó. Eu subi esse peão, fui subindo, subindo, subindo até aqui, ó. Que é o que acontece nesse. Então, esse peão aqui eu não quis capturar. E eu subi esse peão. Qual dos dois peões brancos eu posso fazer o en passant? Pensa aí. Com qual dos dois peões brancos eu posso fazer o en passant? A imagem já está dando uma dica. A imagem já está dando a dica. Isso. Eu não posso fazer com esse peão aqui, ó, que é o peão da coluna A, B, C, justamente porque ele não quis fazer aquela hora. Ele não quis fazer aqui, ó. Ele avançou esse peão, então, ó, agora ele não pode mais fazer. Agora, esse peão aqui, ó, eu posso fazer agora? Pode, ó. Ele acabou de pular, não foi, ó? O peão não acabou de pular para cá? Ó a armadilha aqui, não tá a armadilha? Então, eu posso puxar a armadilha e pegar ele? Posso. Então, ó, quando eu capturo, tá vendo que o programa até me dá a opção de capturar, ó? Capturo e o peão dele some. Agora, esse terceiro exemplo. Esse peão aqui, ó, ele tá em qual coluna? Qual fileira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pode capturar, então? Não. Por quê? Porque tá na coluna 6. Então, ele não pode pôr a armadilha. Agora, esse peão aqui, ó, ele está na coluna 1, 2, 3, 4, 5, certo? Esse peão preto pulou justamente para fugir do ataque desse aqui, ó. Só que ele não contava que ele pôs a armadilha. E aí ele vai lá e pode capturar. Agora o outro exemplo. Pensa aí. Qual dos 4 peões brancos pode fazer a captura por en passant? Vamos lá. Deu tempo para vocês responderem. Esse peão aqui, ó, ele pode fazer a captura? Sim ou não? Não. Por quê? Ninguém pulou aqui. Esse peão aqui, ó, pode fazer a captura? Não, porque ninguém pulou. Mas se alguém pular, eles vão poder? Vão, porque eles estão todos na quinta fileira, não é? Então eles vão poder. Assim como esse, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ele tá na quinta fileira, mas ninguém pulou. Então, ele não pode porque ninguém pulou. Agora, esse aqui, tá na quinta fileira? Sim. A pecinha pulou 2 para fugir do ataque dele? Sim. Então, eu posso ir lá e capturar. Eita! Agora, outra peça pulou. Esse peão tá na quinta fileira? Tá. Mas pulou do lado dele? Não. Então, eu posso capturar? Sim ou não? Não. Esse peão aqui, ó, tem en passant para ele? Não, ele acabou de capturar no lance anterior por en passant, então não tem mais para ele. Agora, esse aqui,
Pulou do lado dele, não foi? Para fugir do ataque? Então eu posso fazer a captura? Posso. Eita, pulou outra peça. Pergunta, qual desses dois peões aqui pode fazer a captura do en passant? Pensa aí. Qual desses dois peões circulados em verde poderia capturar por en passant? Vou dar 15 segundos para vocês pensarem. Qual desses dois peões verdes circulados poderiam capturar por en passant? Tempo esgotado. Qual peão coloca a armadilha? Lembra que eu disse que tem que ser o peão que está na fileira 5? Esse aqui, ó, ele põe a armadilha na última? Não, não tem como, porque ele está na fileira 6. Agora esse aqui, ó, colocou a armadilha, ele pulou para fugir, só que ele não conseguiu fugir. Eu posso ir lá e capturar. Eita, e agora? Aconteceu a mesma coisa do outro lado, ó. Esse peão tem armadilha para cá? Não. Ele deu, o peão preto deu pulão justamente para fugir da armadilha desse aqui, ó. Só que ele pode vir capturar, tá bom? Então, na aula de hoje nós vimos um pouquinho dessa jogada especial que é um pouco difícil, um pouco muito no primeiro momento, mas você vai ver que é algo mais natural do mundo, tá bom? Ao longo dos jogos que você for jogando, você vai ver que, nossa, era isso, coisa mais fácil do mundo, tá? Mas como é o primeiro contato, talvez pareça um pouquinho difícil. Qualquer dúvida, volta, assiste de novo para ver se você consegue tirar a sua dúvida, ou pode perguntar também, que eu vou estar à disposição para ajudar. Queria agradecer sua participação aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Valeu!